A paz do Senhor Jesus a todos. Quero saudar a todos, a sua casa, a sua família, na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje no 7º estudo. Sou o pastor Cícero, trazendo hoje o tema de Jesus como homem. Qual a natureza humana de Jesus? Estaremos trazendo estas verdades nesse estudo onde como a natureza humana vai sendo Deus, né? E como tem um hino que diz que como o homem ele teve pai nunca teve mãe, como Deus nunca teve pai nunca teve mãe, nós sabemos que ele como homem ele passou por mesmas coisas que nós passamos, o mesmo desejo que nós enfrentamos, né? E quando eu falo isso em relação à forma física, de fome, de sono, de comer, de beber e muitas outras coisas mais. Mas estaremos vendo isso mais para frente. E em Jesus estaremos aprendendo aqui, dentro da palavra, essas informações tão importantes. Eu gostaria de convidar você para lermos aqui em Lucas capítulo de número 2 e versículo de número 52, que nos diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus, nós vemos aqui que ele estava crescendo, ele crescia em conhecimento, em sabedoria, em tamanho, por ser uma criança. Foi crescendo, nós sabemos que ele viveu até seus 30 anos, a fase adulta dele, porém ele ia crescendo, tinha uma sabedoria divina, ensinava os doutores da lei. Então ele crescia na sabedoria, estatura que fala de tamanho, né? Diante de Deus e diante dos homens. Mas estaremos trazendo agora Jesus como homem. Jesus como homem, ele teve as mesmas coisas que nós tivemos, porém não deixando de ser o Filho de Deus. Então vamos lá. Nós estamos lendo aqui em Lucas, né? Capítulo de número 2, verso 52. E sabemos muito bem que é importante estudarmos tanto a parte da divindade de Cristo como a parte humana ou da natureza humana de Jesus. Então, dessa forma, a gente vai estar trazendo aqui o primeiro versículo, que é em Mateus capítulo 8, verso de número 24. Eu gostaria de nós lermos aqui, onde vai falar o seguinte: Eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Todos nós conhecemos essa passagem, a passagem bíblica da grande tempestade, onde os discípulos pedem socorro e Jesus dormia. Então, com toda a certeza do trabalho evangelístico que eles estavam evangelizando de um lado para o outro, ele cansou sua carne física, precisou dormir, ele dormia. Aqui em Mateus fala que ele dormia. Então, o primeiro ponto da parte da característica ou da natureza de Jesus, né, nós encontramos aqui na Bíblia, essa referência que acabamos de ler, que é a natureza humana de Jesus. E ele primeiro teve sono, né? Primeiro ele dormiu, teve sono. Então, por que isso é registrado para nós? É registrado para nós isso para que possamos entender que ele, como homem, ele teve todos os desejos, ele teve todos os sentidos de alimentação, né? Tanto é que nós vamos falar de outros assuntos aqui na frente concernente à natureza dele e iremos mencionar mais coisas. Vamos lá. Mateus capítulo 21,
verso de número 18. Mas antes de ler esse versículo, nós queremos dizer que a natureza de Jesus, ele teve sono, ele teve fome, ele louvava a Deus, ele orava com o rosto no chão, ele orou, foi transfigurado, ele tinha paz, ele tinha sede. Tem muitas outras coisas que nós poderíamos mencionar nesse estudo concernente à natureza de Jesus. Eu fiz um resumo, apenas esses 8 itens aí, para que nós possamos, na luz da Bíblia, ouvir. Amém? Em Jesus, nós estaremos agora meditando mais em um versículo da sua palavra. Vamos lá então, como tinha falado antes, Mateus capítulo 21 e o versículo de número 18, que diz da seguinte forma: E de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Interessante que essa parte da alimentação, quando ele estava andando com os discípulos, fazendo todo o seu trabalho, teve fome, se alimentava, né? Era costume dos pescadores pescar muito peixe, se alimentava. Tanto é que quando ele ressuscita, ele come um peixe assado, né? Para provar que ele ressuscitou e o espírito não tem fome, o espírito não tem mais fome, mas Jesus ressuscitou no corpo glorificado. Aqui, ainda antes da ressurreição, diz que de manhã cedo, quando voltava para a cidade, teve fome. Olha aí que coisa. Então, encontramos aqui, quando ele voltou da cidade, teve fome. Uma outra referência, nós estaremos vendo aqui, né? E também, antes de falarmos de outra referência, quero mencionar que naquela figueira, quando Jesus passa, procura figos naquela figueira e não acha, diz, nunca mais nessa fruta de ti. Se ele foi procurar figos, se ele foi procurar aquela fruta, se ele foi procurar, era para se alimentar. E uma árvore que não tinha o fruto desejado. Então Jesus disse, nunca mais nasça fruto de ti. E assim foi feito e assim se realizou. Essa árvore existisse até hoje não teria fruto, porque a palavra do Senhor não cai por terra. A terceira característica aqui de, da natureza de Jesus fala que ele louvava a Deus. Marcos capítulo 14, versículo número 26, diz assim: E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus louvava. Alguns historiadores mencionam que Jesus louvava alguns salmos, e da época era costume de louvar na Páscoa, era costume dele alguns salmos, mas a gente não pode afirmar com certeza. Geralmente alguns cânticos de salmos que ele, com seus discípulos, gostava de louvar a Deus, os hinos da época. O importante é que ele adorava, o importante é que ele louvava a Deus, o importante é que ele estava sempre adorando ao Senhor, né? Adorando ao seu Deus e louvando a Deus de todo o coração. Nós temos essa ilustração aqui, uma pessoa representando Jesus, claro que nós não podemos dizer que é ele, e algumas pessoas, os personagens representando aí os discípulos, louvando e sentindo a graça de Deus. Muito bem, estaremos agora lendo um versículo que fala que ele orava. Marcos capítulo 14, verso 32, que diz: Então foram para um lugar chamado Getsemane e Jesus lhe disse aos seus discípulos: Senta-se aqui enquanto eu vou orar. Nós conhecemos bem essa passagem, que ele orou, voltava, os discípulos estavam dormindo, ele disse, mas nenhuma hora pode velar comigo. E ele voltava a orar novamente e orou até tornar-se em gotas de sangue. Né? Não só nesse momento, mas Jesus sempre orou, sempre demonstrou que estava em oração, em buscando a Deus para se preparar. E na oração ele falava, Senhor, passa de mim esse cálice. Todavia, foi feita minha vontade, mas passa de mim esse cálice. Porém, ele estava com agonia e orava a Deus. Então, ele nos ensinou, deixou exemplo, que ele também orava, né? Muito bem. Ele orava, falando em oração, ele orava com o rosto no chão. Marcos, capítulo 14, versículo de número 35, que diz: Indo um pouco mais adiante, postou-se e orava
para que, se possível, fosse afastada daquela hora. Foi o que nós tínhamos falado agora há pouco, que ele orava com agonia, pedindo para passar aquela hora, e postou-se e orava, pedindo a Deus, mas ele falava: que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, meu Pai. Oh, aleluia. Então ele estava orando com sua face no chão. Ainda falando em oração, nós queremos mencionar aqui que ele orou e foi transfigurado, né? Nós encontramos essa referência aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancos e muito resplandecentes. Então ele orou, os discípulos que olhavam viram o seu semblante aí mudado, transfigurado, porque era um homem de oração, uma pessoa que orava e falava com o Pai constantemente, né? Então nós observamos aí, nesta imagem, simbolizando aqui que ele estava transfigurado, né? Então, dessa forma a gente entende que Jesus também orou e transfigurou-se naquela oração. E agora, meus amados irmãos e amigos que estão nos ouvindo, Jesus tinha paz, né? Para isso nós vamos ver um versículo aqui em Lucas capítulo 24, versículo 36, que diz: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Pai seja convosco. Isso aqui é uma referência referente quando ele ressuscita e alguém dá notícia que Jesus ressuscitou, depois ele apareceu ali para os discípulos e disse: Pai seja convosco. Então, e outros versículos da Bíblia fala: eu deixo a paz, a minha paz vos dou, não dou como a mão dá. Então Jesus, ele tinha paz, ele saudava com a paz, chegava com a paz. E aí ele nos ensina: paz seja convosco. Aonde nós chegarmos, nós temos que dizer paz. Se aquele lugar, aquela casa, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa não ficar, a paz volta para nós, né? Mas Jesus, ele tinha paz. Encontramos aqui nesse versículo essa expressão tão maravilhosa, quando ele fala: paz do Senhor esteja convosco, ou deixo-vos a minha paz. Isso é importante, né? E agora, pessoal, vamos ler o último versículo concernente a outra natureza dele. Está escrito em Lucas, capítulo de número 24, versículo 36. Vamos lá, então. Lucas 24, 36 já lemos. Vamos ler a última citação que está agora em João, capítulo 19, 28. Mais tarde, sabendo-se então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Isso aí fala das 7 palavras que Jesus teve ali na cruz do Calvário, e uma delas para se cumprir Salmos, né, que está escrito em Salmos, o que ele ia passar. Ele pediu sede e deu vinagre, está escrito em Salmo, né? Então, dizem os historiadores, diz o pessoal que quando você está com sede, bebe vinagre, parece que a sede aumenta umas 10 vezes mais, né? Então, bebeceram aquela esponja ali no vinagre, e ele não teve o prazer de aliviar a sua sede. Ele não teve o prazer. Ele não teve o prazer de matar a sua sede, mas ele teve sede. Ele disse: tenho sede. E você pode ver aqui nesta imagem, nós colocamos ele na cruz, pede, informa que está com sede, que tem sede, mas sede aqui da água mesmo que nós conhecemos, né? Pessoal, eu acabei não falando no início, nos meus vídeos, sempre eu costumo falar, né? É onde estava escrito, mas acabamos falando assim de outra maneira. Trouxemos a palavra aí em Lucas capítulo 2, verso 52. E esse estudo nós pregamos no dia 31 de dezembro de 92, né? Jesus como homem. E esse estudo ele é o 7º estudo que nós estamos trazendo para vocês. Então que Deus abençoe, que Deus ajude
a todos neste momento, que o Espírito Santo possa completar e falar mais alto. É apenas uma introdução para que você saiba Jesus como homem, alguma característica da natureza humana do Senhor Jesus. Por isso, nós pedimos para que vocês examinem, procurem mais versículos, para que possam entender melhor. Isso é apenas uma introdução, não dá para nós aprofundarmos muito, mas é uma palavra concernente à natureza de Jesus. Dessa forma, pessoal, pedimos a todos que compartilhem. Pedimos a todos para que, se você gostou, ative as notificações, deixe seu comentário, né? Dê o seu like aí. E nós temos, além desse canal, Pastor Cícero Alves, nós temos o canal também que é evangélico Cícero SP100. Vá lá, se inscreva e faça parte aí de nossas publicações de louvores e mensagem. Que Deus abençoe, a paz no teu coração.